Eu cumprimento o Maurício e a sua equipe pelo desafio de organizar uma reunião tão importante. Eu cumprimento autoridades que me antecederam no pódio e que seguirão depois de mim. E eu cumprimento especialmente os participantes deste evento. É uma honra para mim me dirigir a um grupo tão importante de formadores de opinião. E eu gostaria de compartilhar com os senhores um pouco do que significa ser ortopedista e o que significa a nossa instituição. E por fim, de fato, falar a opinião dos ortopedistas a 10 perguntas. Eu me chamo Oswaldo Elec e esse ano eu presido a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A nossa missão é congregar e valorizar os ortopedistas, aprimorando suas condições científicas, profissionais e éticas, visando melhor qualidade no atendimento à população. A nossa visão de negócio é ser reconhecida como entidade representativa da ortopedia brasileira, promovendo qualificação e condições dignas e éticas de desempenho profissional dos ortopedistas e atendimento de excelência à população, indistintamente. E os nossos valores são ética, valorização e dignidade profissional, conhecimento e atualização científica, formação, aperfeiçoamento e educação continuada do ortopedista e responsabilidade social. As palavras ética e atualização estão em todos os slides e eu vou lhes dizer por que daqui a pouco. Quando esse martelo descer, essa pessoa terá estudado quase 30 anos. Começou com o colégio, 8 anos de primeiro grau, 3 anos de segundo grau, em média 2 anos de preparação do cursinho, cada vez mais difícil, 6 anos de faculdade de medicina. Daí vem uma competição muito grande, hoje em dia, para se obter uma vaga na residência médica, mais 3 anos. E daí vem mais 1 ano de especialidade, porque a população em geral não quer mais o ortopedista, ele quer ver alguém que resolva o seu problema dependendo do local onde estiver. Daí o martelo desce. Não para todos, porque há competências pessoais muito importantes. Portanto, o ortopedista, ele se prepara ao longo da sua vida para exercer esta função. E, não raro, ele dedica toda a sua atenção a essa função. Mais tarde, nós teremos ortopedistas políticos, ortopedistas empresários, ortopedistas poetas, mas, no início, todos são, sim, ortopedistas. E muitos deles, full time. Este é o meu caso. Eu não exerço nenhuma outra atividade que não ortopedia, já há 32 anos. Hipócrates é o pai da medicina. Ele estabeleceu normas e ele é reconhecido como tal ao longo desses milênios. E Andreas Vesalius é o meu ídolo pessoal. Se eu tivesse que escolher uma pessoa, é Andreas Vesalius. Esse cara escreveu à mão, no início dos anos 1500, um livro de anatomia. Muito fácil escrever um livro de anatomia. Não naquela época. Ele tinha que roubar cadáveres recém-enterrados, levá-los para a sua casa, ele escondia embaixo da cama para dissecar. Corria o risco de ser preso e queimado vivo na Inquisição.
que era proibido violar o corpo humano. Eram as leis religiosas da Europa daquela época. Portanto, ele é meu ídolo. A SBOT tem uma história remota muito bonita. Nós somos uma instituição de 76 anos de existência. E, ao longo dessas décadas, houve um crescimento grande de ações que desembocaram atualmente na respeitabilidade que ela tem. E os senhores verão o porquê. Há então um passado elegante, um passado bonito, quando haviam poucos ortopedistas, sequer a especialidade estava estabelecida. Mas nós temos uma história atual, que está acontecendo nesse momento. Nós temos uma sociedade muito ativa, muitas ações simultâneas. O espírito de equipe da ortopedia é exemplar. Aqui, por exemplo, é um grupo de colegas de Brasília, de Goiânia, empenhados para captar para a sua região o Congresso Brasileiro. Organizaram camisas, fizeram uma campanha, então há uma grande mobilidade. Daí nós passamos a perceber, isso não é recente, já tem bastante tempo, que operar só não era suficiente. Nós queríamos ajudar mais a nossa sociedade. Como? Ensinando a nossa população, levando conhecimento a ela. E campanhas de trânsito, eu poderia falar especificamente sobre trânsito e o que significa hoje na nossa sociedade, é um dos principais focos das nossas ações de campanhas públicas. Primeiro dentro de recintos de reunião como esta, depois já na rua, e literalmente dentro dos carros dos nossos motoristas. Os ortopedistas realizam campanhas de conscientização de norte a sul, de leste a oeste desse país, tentando diminuir o caos que nós conhecemos. Aqui é um totem inaugurado no Rio Grande do Sul, numa avenida de grande movimentação, que é um marcador de quantos acidentes com morte existem acontecendo simultaneamente. É um alerta então aos motoristas. Esses totens existem em outras cidades do país também. Nós tentamos ter representatividade, tanto política. Aqui está, por exemplo, o deputado federal Ronaldo Caiado, que é também ortopedista em Goiânia. Aqui está o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Recebemos a visita de um almirante da Marinha, recentemente na SBOT. Aqui está a SBOT de Goiás, realizando eventos muito prestigiados. Então, esta visibilidade institucional nós também buscamos. Contribuir parece que estar na nossa genética. E é isso que eu vim fazer hoje, especificamente, contribuir com a opinião dos ortopedistas com relação a matérias que vocês naturalmente se debatem. Alguns rostos aqui são conhecidos, quem está de pé são ex-presidentes da SBOT, alguns reconhecidos como Gilberto Camanho, professor da USP, como Marcos Musafir, como Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, professor da USP também, como José Sérgio Franco, Cláudio Santilli, Walter Albertoni é ex-presidente e não estava nesse dia, chegou ao Congresso um pouco depois, ele é o atual reitor da Fiesp. E ajoelhado aqui, uma garotada mais jovem que responde pelos destinos da SBOT esse ano, é a minha diretoria. Essa diretoria se debruça com muitos problemas. Aquilo não é um lugar para festinha, para jantares, para amenidades. Nós temos sim muitos problemas, alguns dos quais muito comuns ao que os senhores têm. Nós temos uma grande participação a partir desse ano, porque eu incluí uma mesa maior, não apenas a diretoria senta aí, mas várias comissões, e nós conseguimos deliberar com mais rapidez.
Esse ano, a SBOT foca a austeridade, transparência, horizontalização, ações feitas simultaneamente com várias áreas da nossa sociedade. Nós instituímos centro de custos, estamos gerindo a sociedade de forma empresarial, como os senhores fazem. Fizemos auditoria externa, servir, mas não servir-se, uma reunião de diretoria ampliada, reunião de gestão com todos os colaboradores, informação como o mais precioso dos serviços. Indivíduos fazem uma sociedade, não o contrário. Fizemos uma reunião semanas atrás, que alguns dos senhores estavam presentes, dentre eles o Galindo, que foi nos ensinar lá também na oportunidade. E pudemos aprender bastante sobre o que a indústria, tanto de implantes quanto farmacêutica, espera da SBOT. Nós temos prioridades permanentes: a valorização profissional, educação e atualização, apoio às nossas regionais, que são as sociedades estaduais, integração de vários comitês, campanhas públicas, visibilidade. Nós temos reuniões específicas. Ganhar pouco não é apenas uma queixa dos produtos vendidos ao SUS. A nossa tabela AMB, ainda para vários convênios, é a de 1992. Alô? Exatamente isso, com algum aumento, mas é uma tabela absolutamente defasada. Então nós temos sim tentado lutar para obter melhor ganho. A nossa estrutura associativa está localizada hoje em todos os estados da federação. Nós somos 11.297 sócios em 27 estados, todos funcionando com a sua sociedade de ortopedia, todas ligadas à SBOT. São 26 comissões de trabalhos, diferentemente uma da outra. Não vou entrar em detalhes, porque certamente que isso não está no escopo. Nós temos uma diretoria, um conselho fiscal, nós temos 12 comitês de especialidades: o joelho, a coluna, o pé, o ombro, a mão, a osteoporose, o trauma, a artroscopia. Somos 30 funcionários na SBOT, com uma sede própria aqui na Alameda Lorena. Os presidentes regionais funcionam como líderes da SBOT nos seus próprios estados. E aí surgem lideranças impressionantes. Pessoas capazes de estimular, pessoas capazes de entusiasmar os seus colegas para ações nos próprios estados. Isso vai desde campanhas até paralisações, até eventos científicos. Aqui estão alguns dos presidentes de comitês desse ano: o curitibano Nelson Ravaglia, o paulista Márcio Passini, que muitos de vocês conhecem, presidente da Osteometabólica, e o simpático Augusto Monteiro, presidente do Pé e Tornozelo. A nossa estrutura de organização é muito semelhante com aquela que os senhores têm nas suas empresas. Aliás, nós copiamos os senhores, com certeza, algo parecido. Então, cada um tem lá o seu setor, cada um é bem chefe no seu canto. Essas comissões são formadas por centenas de pessoas, não dezenas, e essencialmente todos os estados estão representados. O grupo de colaboradores, e que nos dão um suporte semelhante a empresas, a instituições, a universidades. Nós temos secretaria, jurídico, um financeiro bem renovado esse ano, temos comunicação, temos assessoria, TI, eventos, mais ou menos assim. O nosso foco é informar a população o que é um ortopedista, o que faz um ortopedista, quais são os centros de pesquisa do país, o que o brasileiro produz. Então, até julho nós tínhamos essa relação de inserções em sites, em emissoras. Nós temos algumas
reportagens em revistas de circulação nacional importantes, para que o leitor tenha confiança no ortopedista. Puxa, eu estou sendo tratado por uma pessoa que pesquisa, por uma pessoa que se atualiza, por uma pessoa que sabe das coisas. E não só abrir um jornal da ortopedia de Harvard, de Boston, de Oxford, da Itália, da Alemanha. Isso é importante, mas é importante mostrar o que nós produzimos também. Isso nós temos feito com alguma competência. Nós temos informado os nossos sócios através de newsletters, informativos eletrônicos que saem todas as sextas-feiras, e foi, de fato, um dos pontos altos esse ano. Nós informamos a todos o que está acontecendo na diretoria, nos comitês, nas regionais, na defesa profissional, informações úteis. Isso tem sido muito recompensador. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, nós estamos no blog. Bom, vocês não são uma sociedade séria, médica? Por isso mesmo. As redes sociais hoje são muito importantes na difusão de informações, na obtenção de informações. Então nós estamos lá. Deixa eu dizer para vocês os nossos 5 grandes momentos do ano, o chamado Big Five. Nós começamos o ano com uma prova chamada Teste ou Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia, o temido TEOT. Existem alguns ortopedistas nessa sala que já fizeram essa prova e sabem o quão difícil ela é. O índice de reprovação chega às vezes a 30%. E não por severidade, nós queremos sim escolher os melhores daquele grupo que passou tantos anos assim estudando. E daí nós conferimos um título de especialista. Nós temos depois uma reunião dos presidentes daquelas 27 regionais na sede da SBOT para mostrar o que é a SBOT. Depois nós temos um fórum de gestão, onde nós aprendemos conosco mesmo e o que nós queremos realizar ao longo do ano. Temos um fórum de preceptores, que são os educadores dos residentes. E por fim, temos um grande congresso brasileiro de ortopedia, que todo ano é no feriado de 15 de novembro. Portanto, nós estamos literalmente próximos do nosso congresso brasileiro, que esse ano será aqui em São Paulo. Aqui estão imagens do primeiro dos Big Five, a reunião dos presidentes das sociedades de ortopedia dos estados, que vão realizar ações em todo o país e que precisam conhecer o que a SBOT planeja para aquele ano. Depois vem o TEOT, o tal de Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia, que foi, esse ano, completa 40 anos e recebe, portanto, um livro histórico de resgate. Pessoas como esses ortopedistas, muito conhecidos, alguns deles ainda atuantes, iniciaram essa trajetória. E isto transforma a ortopedia em modelo, em exemplo para outras especialidades médicas dentro do país. Sob o guarda-chuva da Associação Médica Brasileira. Nós somos o padrão ouro para esse teste, para conferir esse título. E não só no país. Delegações internacionais visitam todos os anos o nosso exame para conhecer como se faz. E não estou falando apenas dos vizinhos sul-americanos. Norte-americanos, europeus, vêm aqui buscar ideias conosco. Nós temos uma residência médica estruturada no país, e ela não começou hoje. Em 1969 iniciou-se um Plano Nacional de Residência Médica. Até lá as coisas eram mais ou menos um aprendizado embrionário. Em 70 começaram-se os credenciamentos dos centros de pesquisa. Em 84 a residência médica passou para 3 anos ao invés de 2. E hoje, nesse ano, nós temos 170 centros de formação de ortopedistas no país, com um número de 1.576 residentes, que 500 por ano, são 3 anos de residência. Isso tudo é realizado pela SBOT, com a supervisão e assim por diante. Nós temos um fórum de gestão, onde uma vez por ano, em algum canto do país, geralmente no local do estado onde é o presidente, no meu
no meu ano não podia ser diferente. Nós fomos tomar vinho lá no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Ninguém queria sair do vinhedo lá, entendeu? E daí nós discutimos administração, educação, grandes temas, dignidade, assim por diante. Depois veio uma reunião que é o Fórum dos Preceptores, das pessoas que ensinam esses 1.500 presidentes. E esse foi o meu último slide agora, nesse fórum que aconteceu semanas atrás. O que pode ser feito para melhorar o padrão da ortopedia e do ortopedista? O que pode ser feito para melhorar a ética da relação entre o ortopedista e a indústria? E se os senhores desejarem, eu posso retornar aqui para falar especificamente desse tema. Eu tenho ideias próprias de como resolver este imbróglio, chamado relação entre o profissional e a indústria, que no meu entender nunca esteve tão ruim. Mas não é o escopo desta minha apresentação. Como a SBOT pode ajudar a consolidar as ações do seu serviço de treinamento? E por fim, o Congresso Brasileiro de Ortopedia, que esse ano é presidido pelo paulista Osmar Avanzi, chefe do serviço da Santa Casa aqui de São Paulo, e está tudo pronto. Nós estamos às vésperas de um grande evento que vai reunir 7.000 pessoas. Nós produzimos material científico para nós aprendermos. O Brasil é um dos poucos países que tem produção científica ortopédica própria. Isto é um orgulho para a atual e as anteriores gerações. Esse é um livro esses 2 livros serão lançados nesse congresso. É um livro de 1000 perguntas comentadas de ortopedia, é um livro de trauma ortopédico, são as nossas clínicas ortopédicas focando em diferentes assuntos, consolidação óssea, infecções, lesões da mão e assim por diante. Olhando para o futuro, nós preservamos o passado. Eu instituí esse ano uma comissão de história da ortopedia brasileira e uma historiadora e jornalista se debruçou sobre os nossos materiais, que foram totalmente revisados, arquivos desmontados, tudo digitalizado para preservar a nossa história. Portanto, foi um trabalho bastante árduo, porque tudo estava em caixotes, como está se vendo aí. E a SBOT hoje é uma sociedade médica que tem a sua história praticamente pronta para entrar no computador e ser disponível a todos. Então, foi um trabalho, de fato, de arqueologista, literalmente. Como isso que vocês estão vendo. Nós valorizamos os nossos líderes. Foi instituído esse ano o mérito ortopédico brasileiro Nicolas Andri. Quem é Nicolas Andri? Em 1741, um francês escreveu um livro sobre as deformidades na criança. E acreditem ou não, se os senhores olharem aquela imagem, essa imagem aqui, é esta imagem aqui. Esta é a árvore da ortopedia, e significa que se uma árvore está nascendo torta, nós temos como alinhá-la. E esse é também o core business de muitos dos senhores: auxiliar com materiais de qualidade para que esta árvore seja alinhada. Então, esse ano foi instituído esse prêmio Nicolas Andri, e Jorge Bittar, um paulista de Santos, um veterano das lutas em defesa profissional, melhoria da ética e um ganho digno, foi o laureado. E esse ano será, então, em janeiro, no Teote, entregue a segunda comenda. Nós homenageamos nossos ídolos, mas não esquecemos de pessoas simples, aqueles que não subirão em pódio, aqueles que não querem ser líderes, não querem ser presidentes, não querem ser secretários, querem apenas trabalhar como ortopedista. A grande maioria, e uma rica potencialidade da medicina e, claro, da ortopedia brasileira. Essas pessoas ganharam também homenagens em diferentes pontos do país onde eu visitei esse ano. Nós temos um jornal informativo, 10.000 exemplares, que vai, obviamente, para todos os ortopedistas do país,
mostrando informações institucionais. Não é a nossa revista brasileira de ortopedia, que é a científica. São informações. Estamos já há 101 edições. A nossa revista brasileira de ortopedia já está em produção desde 1939. São 2 publicações que muitos dos senhores já anunciaram os seus produtos, as suas empresas nessas páginas, ajudando assim que a nossa missão continue. Nós temos atualização online, todas as segundas-feiras nós temos aulas de forma eletrônica. O ortopedista recebe no seu computador, no seu laptop, aonde estiver. Isto é um avanço espetacular. São aulas com grande quantidade de presentes. Ouvintes fazem perguntas, discutem casos. E claro, isso fica disponível num site para ser visto on demand, mais tarde. Eu paro aqui falar da SBOT e começo agora a falar do tema que me trouxe aqui. E eu começo com um problema. Esta é uma técnica antiga de professores, eu não estou inovando. Eu trago um problema para nós discutirmos ao longo do tempo. Este é um cidadão, ele está com uma equimose na face lateral da sua coxa, ele retorna para o hospital e ele foi paciente de uma artroplastia de quadril poucos anos atrás. Ele tem febre, ele parou de trabalhar. Uma radiografia mostra uma quantidade estranha de material por aqui. Ele precisa ser reoperado, quase que de urgência, e aí se vê uma grande quantidade de um tecido necrótico, um tecido que é hoje comumente chamado de metalose. A prótese é retirada, o material é retirado e começa uma vida diferente para esse cidadão. Ele precisa naturalmente de uma outra prótese para ficar de pé. Os índices de infecção são muito grandes, os índices de fratura desse fêmur são enormes. Essa pessoa passa a ter uma limitação contínua para sempre. E nós estamos falando de um material de má qualidade. Eu trago um problema. E isto é também motivo do trabalho do dia a dia de empresas que se dedicam a melhorar, a aperfeiçoar os seus produtos. E esta é a pesquisa de opinião que eu trago aos senhores. E é exatamente o título desse simpósio tão bem organizado pelo Maurício e sua equipe. Eu fiz um preview, é uma expressão americanazinha para dizer uma pesquisa. Essa pesquisa foi realizada em dois envios, no dia 19 e no dia 21. O primeiro envio foi apenas para os líderes da SBOT, cerca de 300 pessoas. E no dia 21 foi mandado para todos os nossos membros. Perguntas que, surpreendentemente, tivemos 329 respostas. Isto é espetacular. Só por isso valeu para saber o entusiasmo que os ortopedistas leram isto aqui. É uma pesquisa estruturada com 10 questões, 9 perguntas de múltipla escolha e uma pergunta aberta. E os resultados foram conferidos 2 dias atrás, e a resposta transcrita de acordo com o digitado. Sequer tivemos correção. E eu não tive acesso a quem respondeu. Isso foi feito por uma empresa contratada pela SBOT. Então é absolutamente verdadeira as informações que os senhores terão. Hoje, eletronicamente, mas eu tenho como enviar para o Maurício, que pode repassar para todos os participantes via e-mail, para que os senhores tenham esse material para estudo. Você conhece a norma RDC 59, que foi publicada em 2000, sobre o Manual de Boas Práticas de Fabricação? 67% disseram que sim, conhecem, mas 30% não conhecem a norma. Você percebe a melhoria dos implantes e próteses nos últimos 10 anos? 73% disseram que sim.
mas 27% acham que não houve melhora. O que você indica para os procedimentos cirúrgicos na maioria das vezes? Aqui não há nenhuma novidade. No primeiro slide, somente produtos nacionais. Vai para quem? 72% responde que para o SUS. 23% responde para os planos de saúde e 5% responde o uso de produtos nacionais para os meus pacientes particulares também. E com relação a produtos importados, as coisas mudam, quase que ao contrário. Daí, produtos importados, e nós vimos o motivo minutos atrás, apenas 9% tenta usar ou usa nos seus pacientes do SUS, 40% nos convênios, 51% nos pacientes particulares. Então, nós sabemos as razões de por que um tipo de produto vai para um tipo de paciente e outro tipo de produto para outro tipo de paciente. O mais interessante, no meu entender, foi a terceira resposta. E para ambos, 50% adoraria usar ambos os materiais no SUS. E apenas 17% das pessoas nos planos de saúde e 33% nos particulares. Em outras palavras, a ambição de se usar produtos, vamos chamar, mais requintados, que é o que eu entendi da palestra anterior, para pacientes do SUS também. Você percebe a melhoria dos implantes e... para frente. Indique, no seu ponto de vista, qual o grau de evolução dos produtos. Muito importante essa resposta. Produtos nacionais teve 100% de melhora. 100% de melhora, produtos nacionais em 10 anos, 7%. Teve 75% de melhora, 19%. Teve 50% de melhora. Mas, 25% de melhora, um número pequeno achou. Então, o maior número, o maior grupo acha que os produtos nacionais melhoraram 45%. Se você colocar 45% e mais 19% e mais 7%, você vai ter 71% acham que os produtos melhoraram de 50% a mais. Isso é significativo, estatisticamente. E com relação aos produtos importados, aí, provavelmente era de se esperar, houve uma melhora de apenas 25%, 4%, de 50%, 14%. E esses 300 ortopedistas acham que os produtos importados melhoraram cerca de 80 e poucos por cento. 80 e pouco por cento dos entrevistados acham que melhorou 75% ou 100%. Você tem dificuldade em conseguir produtos com as novas tecnologias? Essa é uma resposta quase indispensável, né? Porque a gente sabe que o ortopedista tem sim dificuldade e nós sabemos as razões. Indique o seu grau de consideração quanto às normas de qualidade no momento da indicação de uma marca. E as respostas foram quase iguais. Entenda que aqui é de 23% a 27%. Então, 27%, 25%, 24% e 24%, todos responderam a mesma coisa, mais ou menos. Ou seja, eles têm uma opinião quase idêntica. Alguns consideram pouco, outros consideram muito as normas de qualidade no momento de indicar. Então, isso aqui fica maior porque de 25 para 27 parece grande, mas são só 2 pontos percentuais aqui. Então, a importância dessas normas de qualidade é absolutamente dividida de forma igual nas respostas, de menos importância a máxima importância. E aqui tem outros dados muito importantes. A RN 211 da ANS solicita a indicação de 3 marcas de produtos. Como você qualifica o fornecedor? Então vamos enumerar de 1 a 8 os itens, sendo 1 a qualificação mais importante e 8 a menos importante.
E para que os senhores entendam, aqui está 1 e lá está 8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então vai de muito bom para muito ruim. Com relação às características técnicas cirúrgicas, todos acham que isso é muito importante. Muito importante. Existe um vácuo por aqui e 30% acham que não é importante. Ter um bom material técnico cirúrgico. Isso que quer dizer. Evidência de um bom histórico de resultados. De novo, se você somar 55 com esses resultados, 70% acha que é muito importante ou até bem importante. E lá atrás, uns 30% vai achar que isso não é tão importante. Que tal se a empresa tiver certificado de qualidade? 50% ou 45% acha importante. Mas bem pouca gente acha que isso não é importante. Ou seja, tendeu para cá. Bem diferente dessa resposta ou daquela resposta. E se a empresa possui certificado de qualidade ISO 13485? Praticamente se repete aqui. Eu tenho dúvida que a maioria das pessoas sabia o que queria dizer isso aqui. Verdade, eu conheço meus colegas. Responderam por educação, talvez. E com relação se a empresa possui certificado de qualidade da RDC 59, de novo se repete esse padrão, como da última resposta. Agora, olhem que interessante. E o tempo de existência do fabricante é importante? Muito importante, 60%. E bem pouca gente acha que não é importante. Se entenderam? Isso aqui vai acima. O que interessa é ver quem acha que é muito importante, quem acha que não é importante e a turma do meio. A turma de meio é que faz o equilíbrio. Então, isto é muito importante. E o tempo de existência do distribuidor. Olha que interessante isso aqui. Atenção, estou entregando dados importantes para um segmento que se interessa com isso. Tempo de existência do distribuidor. É importante? Não é. Por quê? Porque foi linear. 20% acha que é muito importante, mas 25% acha que não é importante. Então, quanto mais distribuído for assim, as pessoas valorizam ou não. O que interessa é quando um lado fica alto e o outro fica alto. Aí nós temos grande variedade. E o atendimento do distribuidor é importante? Mudou um pouquinho. As pessoas acham que 55% sim, é importante. Então vejam que tempo de existência do distribuidor e o atendimento do distribuidor tem respostas totalmente diferentes. O tempo de existência não é importante. A qualidade do atendimento é muito importante. Ou seja, novas oportunidades do mercado. Está bem claro aqui. Indique a porcentagem da melhoria do atendimento médico em geral à população brasileira nos últimos 10 anos. Alô? Não estou falando de ortopedia. Estou falando de atendimento médico em geral. 42% das pessoas achou que não melhora nada. Só 6% das pessoas são os otimistas. Acham que houve uma melhoria. Então veja como... E depois 50% das pessoas respondem que houve uma melhora e que talvez houve uma boa melhora. Então isso aqui é nenhuma melhora, regular, boa e ótima. Quem acha que houve uma ótima melhora, 6. Quem acha que houve uma melhora ruim, 42. Isso é a percepção do ortopedista. E com relação à ortopedia, as coisas mudam. Atenção, isso é medicina geral, isso é ortopedia. É claro, resposta de ortopedistas. Se fosse pediatra, se fosse cirurgiões, se fosse ginecologista, seria diferente, não tenha dúvida. Mas veja só,
27% das pessoas acham que a ortopedia melhorou pouco. 7% acham que melhorou muito. E 66% acham que ela melhorou regular ou bom. Então, há uma ideia de que a ortopedia evoluiu, melhorou mais do que a medicina em geral. Veja só isso. Interessante isso. E agora eu entrego aos senhores opiniões. A coisa mais difícil de se obter é a opinião de alguém. É difícil. Porque se você sentar e falar com o Maurício vai dizer para mim o que quer. Agora, se o Maurício sentar no computador às 11 da noite, vendo o astro, para saber quem matou Salomão Hayala, o Maurício vai responder da maneira mais honesta possível, que é um computador. Ninguém sabe que é o Maurício respondendo. E daí as respostas sobre alguma consideração foram feitas de maneira espontânea e secreta, sem identificação. E foram transcritas com os erros de digitação também. Eu quero dizer para vocês, isso aqui é in natura. Respostas espontâneas e transcritas conforme o preenchimento do correspondente. O que eles acharam de forma sintética? Propõe alguma alteração nessa RDC? Facilitar a relação entre operadora, o paciente e o médico sem interveniência do auditor. Indicação da SBOT através dos seus membros para atuar como terceira parte e opinião final ágil e remunerada. Definir requisitos mínimos de informação padronizada para todos os implantes do Brasil e exterior. Não sei do que se trata a RDC 59. Acho importante uma divulgação melhor e uma interação maior da ANS com os médicos e ortopedistas. Na prática são as mesmas coisas, o ortopedista é médico. Há quem ache que não. Tenho a impressão que a ANS trabalha em função das operadoras de planos de saúde, esquecendo que o paciente é atendido por médicos, sendo que estas duas pontas estão totalmente esquecidas pela ANS. Deve ficar mais claro a importância do instrumental e da experiência do cirurgião com um implante específico. Permitir o uso de material importado, que em 100% dos casos é de melhor qualidade que o nacional. O problema é a implantação e a auditação, mas isto é em todo o país, pois temos um problema sério de educação e de seriedade, arraigado à lei do Gerson, tanto do povo em geral e principalmente dos políticos que não têm credibilidade nenhuma. Sendo a responsabilidade da cirurgia única e exclusiva do médico, ele deve optar pelos materiais, aqui tem um erro, pelos materiais baseados na sua experiência pessoal e a qualidade dos materiais. Não proponho alteração alguma, ficaria muito satisfeito se ela fosse fiscalizada de forma constante e rigidamente. Só assim eu teria certeza de que esta RDC é eficiente. Menos burocracia e menos custo. Administrar os investimentos com honestidade e comprometimento moral e ético. Manter o controle da Anvisa. Submeter a vigilância constante mesmo após a liberação do material, devido a mudanças de tecnologia que ocorrem em produtos já liberados. Realizar por amostragens análise dos materiais removidos dos pacientes. Monitorar firmas distribuidores de produtos em relação às normas internacionais de qualidade técnica. Os ortopedistas em geral, e todos que tenho contato no meu dia a dia, não têm conhecimentos específicos sobre estes selos de qualidade ou legislativos. Eu não entendi isso. A maioria acha que o produto tem aprovação da Anvisa, não temos como questionar sua eficácia. Não me refiro à RDC, mas aproveito para responder o item 3, onde esclareço que utilizo os mesmos implantes, técnicas e procedimentos para os pacientes do SUS, planos de saúde ou particulares, pois esta é uma questão filosófica nossa e da instituição Hospital Pequeno Príncipe.
Caso contrário, não realizaríamos tais procedimentos. Independentemente da procedência nacional ou importada, a ênfase está na qualidade do material a ser utilizado. A responsabilidade sobre a escolha é do médico assistente, que deve ter a palavra mais importante da decisão. O instrumental de colocação necessita também ser corretamente avaliado. Precisamos ter controle rigoroso de qualidade dos produtos nacionais, podendo assim chegar a poder competir com os importados. O credenciamento apenas da Anvisa hoje não nos dá confiança que esse produto possui qualidades de fabricação adequadas. Quem testa isto? Qual laboratório de testes que a Anvisa recorre para laudos de qualidade? A tecnologia avança rapidamente e cada material ou implante normalmente possui a sua própria tecnologia para uso adequado. Isto exige destreza e familiaridade do cirurgião, que é adquirida com o uso repetido. Portanto, não podem obrigar os cirurgiões a ter habilidade e destreza com tudo o que há no mercado. Muitas vezes o melhor implante é aquele que o cirurgião domina a técnica, já que tecnologia é igual equipamento mais conhecimento. Também é difícil que fabricantes e distribuidores tenham produtos iguais. Sempre haverá vantagens e desvantagens para um ou outro procedimento. Portanto, os senhores têm uma quantidade enorme de informações e podem retornar aos seus escritórios com as suas equipes de trabalho para analisarem uma opinião abalizada de um grupo de profissionais que é, de uma certa forma, o para-choque da saúde músculo-esquelética desse país. Nós estamos na porta do pronto-socorro, na porta da emergência, atendendo esses profissionais, esses pacientes. E eu tenho certeza que essa contribuição será importante para aquilo que os senhores vieram buscar hoje, nesse quarto Porto Negócios. Eu tentei manter-me acima do meu nível de incompetência, tentando mostrar aos senhores o que é a SBOT e o que pensam os seus membros acerca dessa questão. Esse foi o livro que mudou a minha vida, quando eu li que todo mundo é incompetente, inclusive eu. E todo dia nós tentamos manter-se acima desta linha tênue da incompetência. Por exemplo, você não faz uma escada que termine numa parede, e só pouca gente vai poder passar por aqui. Assim como se eu tivesse que ganhar a vida com a minha pontualidade, eu estava liquidado. Aqui é eu sentado com 3 pacientes meus. Muito obrigado, em nome da SBOT, foi um privilégio ter falado para vocês. Obrigado.